Necília Monteiro, artista maranhense de teatro e circo, dramaturga, mestra em artes da cena pela UFRJ, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, que é um tema que me move muito, que é a minha paixão, que é a dramaturgia para a infância e juventude. A minha pesquisa ela tem início lá atrás na minha graduação, quando eu tive a oportunidade de experimentar através da encenação alguns dos meus textos, né? E essa experiência de ter meus textos encenados tão cedo me deu a possibilidade de ver as engrenagens de um texto e de me aprofundar um pouco mais nessa formação dramatúrgica. Uma das experiências mais desafiadoras para mim foi ter escrito A Aventura do Lobo, que foi um espetáculo que tinha muitas ferramentas performativas, onde os atores ditavam o texto e isso modificava ao mesmo tempo a encenação. Cada característica subjetiva, né, presente nos atores era aproveitada no texto, de modo que se um ator tocasse, cantasse, isso era aproveitado no texto. Se um ator tinha dificuldade de movimentação, dificuldade de gravar texto, isso também iria para o texto. Era um texto escrito sob medida para o ator, de forma que se tirasse aquele ator, eu tirava todo o texto e recomeçava de novo. Essa coisa performativa, né, chamou a atenção justamente por ser um espetáculo para a infância, né, para a infância e juventude, e um espetáculo escrito nos moldes contemporâneos de teatro. Quando eu falo assim de um teatro contemporâneo, eu estou aí suscitando a quebra de gêneros, a hibridização de conceitos, a não pureza das linguagens, né? A mistura, a complexidade do que é o teatro contemporâneo, onde não temos mais uma cena ditada pelo texto, né? Temos uma cena performativa que pode surgir da sala de ensaio através de improvisação, enfim, são muitas as possibilidades. E quando a gente olha para o teatro para a infância, né, em paralelo com o teatro para adultos, a gente vê ele parece descolado dessa realidade, né? Isso são as palavras do Carlos Augusto Nazaré. E quando ele fala isso, não é a fim de generalizar, né? Tem muitos grupos fazendo um teatro de pesquisa e completamente contemporâneo para a infância. Mas o que impera, né, o que a gente ainda vê nos mercados são peças que são adaptações de clássicos, que esvaziam o sentido dos clássicos, né? São peças não originais e não inéditas e esvaziadas do sentido próprio até da linguagem teatral. E hoje eu trouxe para a gente debater, né, dialogar um pouco sobre 3 quesitos da dramaturgia para a infância. Mas antes eu queria lembrar assim que o teatro para a infância ele nasce com caráter pedagógico e educacional. Só que no Brasil, em meados do século XX, é que a gente vai ter as primeiras experiências com o Casaco Encantado, Pluft o Fantasminha, de peças que se sobressai o cunho artístico em detrimento do educacional. Então, as heranças da nossa dramaturgia para a infância são cobertas de um moralismo, né, da vontade de ensinar algo. E a gente sabe que um teatro ele não necessariamente precisa ser educativo, mas ele precisa ser uma experiência artística, né, para que as crianças respondam àquela experiência de acordo com o seu modo de realidade. Então, se a gente tem isso em mente, que o teatro para a infância tem essa herança do moralismo, né, do caráter professoral, né, da peça que tem que ensinar alguma coisa, que vai desde escovar dente ou dar uma lição de moral nas crianças. Então, se a gente vem desse histórico, é completamente esperável que o nosso teatro ainda hoje tenha resquícios disso, mesmo aí o teatro contemporâneo indo para outros caminhos. Então eu trouxe 3 pontos aqui para a gente discutir do que há dos problemas principais da dramaturgia para a infância. O primeiro deles é o conflito. O conflito ele é a essência fundante de um texto teatral, né?
Uma peça só começa quando ela tem uma causa, né? Um problema para resolver, um ideal. Na jornada de herói, por exemplo, a gente tem um herói que percorre um objetivo em rumo ao outro. E na peça infantil isso é muito comum, né? Qual é a má utilização do conflito nas peças para a infância? Os conflitos serem pequenos demais, simplistas demais, como se as crianças não tivessem a capacidade de aprender grandes conflitos, né? Então, geralmente na dramaturgia nós temos os conflitos externos e internos. Os externos são sempre os mesmos, né? É o bem contra o mal, como se o mundo fosse completamente polarizado, e sabemos que não é assim. Isso também está numa visão simples do mundo, né? Como se os elementos mais híbridos, as camadas do que as relações humanas fossem somente estas. Nos conflitos internos, nós temos quase que a ausência deles, né? Onde os personagens são esvaziados de humanidade, né? Eles geralmente não se questionam sobre algo e não mudam no decorrer da jornada. Isso é um sintoma bem específico, que até eu posso retomar mais pra frente, no terceiro ponto, que como que esses personagens são mal construídos, né? Um menino sem vontade própria, ou uma menina que vai atrás de alguém, tipo, são coisas meio simples, como se ser um ser humano não fosse complexo, né? E isso não pudesse estar nas peças, né? Nas dramaturgias. E claro que se os conflitos são puramente simples ou eles não existem, a resolução deles caminham para o mesmo sentido, né? Onde a gente tem a participação da plateia, né? Na maioria das vezes as crianças batem palmas e as coisas se resolvem. E temos um uso bem comum de um elemento chamado Deus Ex Machina, que é quando uma resolução mágica e repentina aparece, né? Não que não se deva usar mágica nas peças, na verdade se usa muito do elemento fantástico e mágico, mas é que essa resolução ela não tem precedentes, ela não é costurada na dramaturgia, né? Então ela soa como uma saída mais simples e fácil de resolver a peça, né? Esvaziando até mesmo o sentido dramatúrgico do conflito. E o outro ponto que eu trago aqui, de maneira bem superficial até, é em relação à representatividade, porque se esses personagens não têm conflito interno e são destituídos de camadas de ser, né, a representatividade vai ser um enorme sintoma disso, onde a gente vê poucos personagens femininos e quando existem, eles estão ligados à vida doméstica e as meninas estão inferiorizadas ou ligadas a características negativas, onde a pureza está para a beleza e o mal está para o ser feio, né? E também as representações de pessoas negras, elas quase não existem. Quando existem, elas estão ligadas ao mal, como a cor-etnia fosse a vilania das histórias, e também como se a pessoa que tem cor-etnia não branca fosse de uma outra natureza que não a humana. Isso é bastante comum. Se vocês souberem exemplos assim que vem à memória de vocês da teledramaturgia, da dramaturgia, pode deixar nos comentários. O terceiro ponto que eu trago é sobre a temática, né? Que é também um elemento fundante da dramaturgia. Se o conflito está esvaziado, se a representatividade não existe em sua pluralidade, né, de formas, então a temática também segue o mesmo rumo, onde é o maior símbolo de inferioridade das crianças, né, de inferiorização das crianças, onde se subestima a capacidade das crianças de entenderem tal ou tal temática. Então a gente vê nas peças
que não é falado sobre a perda, sobre a perda da dignidade, sobre a morte, sobre luto, sobre miséria, fome, temas que nos cercam, né? Temas que são presentes até na vida das crianças. O que eu penso assim, sobre essa coisa da temática é que há uma falsa proteção das crianças, para as crianças, né? Uma falsa moral em não retratar esses temas para as crianças, protegendo determinadas crianças, que são as crianças de classe mais elevadas, que têm acesso ao teatro, protegendo essas crianças, enquanto que a gente sabe que muitas crianças estão expostas à violência e a privações de várias naturezas. Eu acredito que a dramaturgia para a infância está para ser descoberta. Existem muitos grupos brasileiros formando espectadores e se fundando numa dramaturgia que escute as crianças, que privilegie a sua pluralidade de infâncias, né? E eu aposto nesse caminho, assim, da escuta da infância como primordial para a gente pensar uma dramaturgia contemporânea para criança e juventude, mas também o diálogo, né? Precisamos nós, fazedores de teatro, abrir espaço para discussões do tipo. Escolas e pais precisam estar empenhados e ter criticidade na hora da escolha das peças para a infância, que as peças que vão entrar na escola ou as peças que os pais vão levar ao teatro, e esses debates vão aí começando a germinar uma dramaturgia para a infância que a gente espera, né? Que responda ao mundo e que seja digna das crianças, que são tão importantes para nós como sociedade. Eu vou ficando por aqui, agradeço ao SESC a oportunidade de falar sobre esse tema, que é tão importante, né? E que esse tema não se esgota aqui, existem muitas camadas e muitas discussões para a gente firmar uma caminhada sólida de pensar a dramaturgia para a infância. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com alguém que interessar o tema, curtam a publicação, comentem e sigam as redes sociais do SESC para mais vídeos como esse.